Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ludinei, vocês estão no Agentes Nerds e hoje eu estou aqui organizando um pouco das coisas, né? Estou aqui mexendo com essas coisas e eu estava conversando num grupo e um menino, alguém no grupo falou algo sobre política. E ele falou isso quando a gente estava conversando sobre Star Wars. Ele usou um argumento de que antigamente, principalmente na trilogia clássica, a gente tinha ali grandes lições a serem dadas, a gente tinha coisas sobre os bons costumes, sobre o que é família. E aí, a partir da Disney, a gente começou a ver progressismos dentro da franquia Star Wars. Aí eu fiquei pensando, poxa, será que essa pessoa realmente entendeu a trilogia clássica de Star Wars? E será que o nerd em si, será que ele entende o conceito de política dentro da cultura pop? Principalmente esses que falam que não gostam de política e que não gostariam que política se envolvesse com os quadrinhos. Tem muita gente que fala isso, né? E eu fiquei pensando nessas coisas e falei, por que não levar essa conversa para o canal? Pois bem, nós vamos começar falando que a política ela está intrinsecamente ligada ao ser humano. O ser humano, por natureza, ele é um ser político. Como eu vou explicar isso? É simples. Quando você é bebê, você chora para que a sua mãe entenda o que você quer e assim ela te dê. Isso é um ato de política. Quando você cresce, você pede à sua mãe algo e aí ela te fala, olha, se você fizer isso, se você se comportar bem, eu te dou isso. Isso é um ato político. Depois que você cresce mais um pouco, você está ali na adolescência, você conhece aquela garota, você quer conversar com essa garota para convencê-la de que você é a pessoa certa para beijar na boca dela. E isso é um ato político. Cresceu mais um pouco, você tem ali a garota, ou talvez a mesma da adolescência, ou na maioria das vezes não é o caso, você acaba conhecendo alguém que é a pessoa que você vai passar a sua vida. Assina papel, casamento, o que é aquilo? Contrato, aquilo é política. E como assim? O que isso tudo tem a ver? O que isso tem a ver com a cultura nerd, com a cultura pop? É simples. Vamos começar por Naruto, por exemplo. Naruto nitidamente se passa dentro de um sistema feudal. Nós temos lá o Hokage, que é o senhor daquele lugar, e ele se reporta a alguém superior a ele. Por mais que em Naruto isso não seja mostrado, é nítido que aquele Hokage ou Kazekage ou não sei quem lá mais Kage tem alguém superior. Aquele pessoal não é soberano. One Piece. Gente, One Piece é uma das coisas mais políticas que existem no mundo dos animes hoje. Nós temos toda aquela coisa da marinha com os Shichibukais, aquilo é política. E assim, vamos voltar para Star Wars. Quando a gente para pensar que a trilogia clássica ela fala muito sobre imperialismo no sentido ditatorial, mas especificamente a trilogia clássica de Star Wars fala totalmente sobre ditadura, sobre um homem que comandava uma galáxia que não se importava com os mais fracos, não se importavam com nada nem ninguém a não ser os dele. Então um grupinho se rebela contra esse cara para lutar contra ele. Ora, não é à toa que George Lucas, quando criou Star Wars, ele baseou o vilão no presidente de sua época que achava que a supremacia daqueles caras era absoluta. E não é nenhuma surpresa que essa ideia, alguém já havia usado essa ideia muitos anos antes. E o mais interessante quando a gente para avaliar principalmente Star Wars, e aí quando a gente chega ali na trilogia prequel, a gente tem ali no episódio 3 a Padmé falando que assim a democracia se encerra com estrondoso aplauso. Uma clássica e nítida referência a um camarada que gerou a Segunda Guerra Mundial praticamente, que subiu ao poder pelo povo e transformou aquilo tudo numa senhora
ditadura, não vou nem mencionar nomes, mas vocês sabem de quem que eu tô falando. E tantos outros ditadores que existiram por aí. E Star Wars e política andam juntas. Principalmente quando a gente para avaliar o conceito de Jedi, o conceito de rebelião, o conceito de império, né, que depois vira a nova ordem. Isso tudo é politicamente correto ou incorreto. E assim, eu acho estranho quando as pessoas falam que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque isso demonstra nitidamente que o foco dessas pessoas é o que eu chamo de tiro, porrada e bomba. Elas não querem saber o que está por detrás, elas querem ver apenas o plano de frente, mas elas não se preocupam ou não se ligam que é exatamente esse plano de frente que é usado para que nós possamos nos aprofundar e entender o plano de fundo. Afinal de contas, falar que Star Wars fala sobre bons costumes, fala que o progressismo chegou em Star Wars a partir da Disney, isso é um pouco errado. Porque os bons costumes, as boas lições estão em Star Wars desde 1977. Mas no mesmo 1977 nós temos Star Wars falando sobre diversidade, sobre igualdade, sobre a luta de um povo para conseguir melhorias para si. Inclusive a Aliança Rebelde é muito parecida com o que acontece nas Diretas Já, que aconteceram aqui no Brasil alguns milhares de anos atrás, não é? Isso também me faz refletir em cima do o que o nerd de hoje em dia procura, o que ele quer. Porque será que ele quer apenas a superficialidade ou será que ele quer o aprofundamento das coisas? Não é muito estranho, ou vocês não acham muito estranho que durante todo o império do Palpatine, apenas seres humanos estavam no poder? Isso, claro, pegando somente a linha de filmes. Eram só humanos que estavam no poder. Quando o Palpatine ele se assume como um Sith e ele faz o Vader surgir, uma das primeiras ordens que ele dá pro Vader é o quê? Ir pra Mustafar matar aqueles alienígenas. E somente humanos estavam, aquela coisa de acreditar na supremacia de uma única raça. No universo expandido, nós vamos encontrar um outro personagem, que é o Troll, que não é humano, mas fora ele, todo o resto da corte do Palpatine é humana, porque era a raça dominante, é a raça que ele queria dominar. E assim, a política ela está aí, ela está ligada diretamente com o nosso meio. Afinal de contas, 2006, Capitão América versus Homem de Ferro, por que será que eles entraram no atrito, não é? E assim, quando a gente para imaginar, quando a gente para refletir de fato, será que a política não está realmente ligada à cultura nerd? Será que a política não está ligada ao seu mundo e ao seu cotidiano? Então, assim, estamos em um ano político. Será que realmente vale a pena negligenciar tudo isso? Será que vale mesmo a pena a gente jogar fora o nosso direito de escolher? Pensem muito nessas coisas. Porque quando você negligencia algo que faz parte da sociedade, significa que você está abrindo as portas para você ser manipulado por aquilo que vem de ruim. E aí eu vou, em próximos vídeos, falar um pouco mais sobre isso. Mostrar os extremos. Como que os extremos são ruins, não só dentro da cultura nerd, como Star Wars, ou a misoginia, como também dentro da nossa vida. Porque nerd tem se tornado cada vez mais tóxico. Será que realmente vale a pena esses extremismos? É isso que eu queria trazer, essa pequena reflexão para vocês sobre não coloque política no meu quadrinho, não coloque política no meu Star Wars, sendo que a política está lá, linkada nele, e também no mundo dos animes. Afinal de contas, Shotaro Shinomori mostra isso muito bem em Kamen Rider. É isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Que a força esteja com vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus e até mais.